Aula Princípios da Administração Pública, Princípios Implícitos, professor Cid Capobianco. Nem todos os princípios da administração pública estão previstos na Constituição Federal. Por isso, nós temos alguns princípios que são chamados princípios implícitos. São eles: indisponibilidade do poder-dever. A administração não possui interesse próprio, somente interesse patrimonial. Assim, o administrador não tem opção em dispor do interesse público. Afinal de contas, o interesse não é do administrador. O interesse ele é da administração, ou seja, o interesse é público. É por isso que a administração pública não tem, por exemplo, o direito de não aplicar o poder de polícia. Identificando uma falha, a administração é obrigada a exercitar o poder de polícia. Outro princípio muito importante é o princípio da razoabilidade, também chamado por alguns autores de princípio da proporcionalidade. Para a administração pública, os fins não justificam os meios. Não basta a administração cumprir a lei. A conduta ela tem que ser proporcional ao resultado almejado. No caso, por exemplo, da aplicação do poder de polícia, a administração deve agir de forma razoável, deve agir de forma proporcional à prática ou à conduta que está sendo aferida. Princípio da segurança jurídica. Este princípio é um princípio geral do direito, previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 36. A administração, em sua conduta, deve observar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Exemplo: algumas empresas possuem decisões judiciais em face da administração pública que autorizem o seu funcionamento. Eventualmente, uma lei municipal coíbe ou proíbe a atuação de determinada empresa. E essa empresa, não concordando com essa prática, busca através de uma ação judicial uma autorização para o seu funcionamento. A administração, caso ocorra a decisão judicial, será obrigada a cumprir. Princípio da reserva do possível. Este é um princípio que não é muito aceito por alguns autores de direito administrativo, especialmente aqueles que defendem os administrados. O princípio da reserva do possível diz que a atividade administrativa encontra limites na disponibilidade financeira, pessoal, temporal ou tecnológica. Exemplo muito comum é o caso de fornecimento de medicamentos. Todos sabem que a administração é obrigada a fornecer medicamentos. Contudo, existem limites. A administração não consegue fornecer todos os medicamentos que são necessários, ela tem limite na sua disponibilidade financeira. Este princípio, por mais duro que possa parecer, ele tem que ser observado, inclusive na hora de se exigir algo da administração pública. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Para muitos autores, com os quais eu concordo, este seria o princípio base de todos os outros. Ele trata, afinal de contas, da finalidade da administração pública, que é satisfazer o interesse público. Diante do interesse particular, sempre vai prevalecer o interesse público se eles forem conflitantes. O melhor exemplo deste princípio é a desapropriação. Ainda que uma propriedade atenda o que determina a lei, eventualmente ela pode deixar de cumprir a função social estabelecida. Pode ser que naquele local seja necessária a construção de uma escola, de um hospital, de uma UPA, a duplicação, por exemplo, de uma avenida. Neste caso, o proprietário vai ser desapropriado, pois deve prevalecer o interesse público, que naquele momento será uma construção pela administração pública.